Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje, mais uma vez, um vídeo de opinião, então aqui para o Agosto ao Quadrado da Silvéria e, portanto, mais 3 vídeos. O primeiro livro que eu vos tenho para vos falar é, então, Spaghetti Bros. Este aqui é um livro da máfia, aliás, aqui pela capa acho que é perceptível. Este senhor é então aqui o gangster cá no sítio. Eu não sabia nada sobre o livro, apenas tinha pedido algumas sugestões à Olga e este foi um de que a Olga me sugeriu. A arte não é das minhas favoritas, é a preto. Eu gosto mais quando são a cores, apesar de haver seções como a da autora do Persepolis, portanto Persepolis e o Bordados, que foram dois que adorei, e agora mais recentemente também aquele de As Andorinhas, também em traços de preto e portanto não é muito por aí. Eu não sabia nada, tal como disse, eu pensei que se ia focar essencialmente aqui em gangsters. Este é um das personagens, mas não acompanhamos só ele, acompanhamos ele e os seus irmãos, portanto eles são 5, portanto temos aqui então o nosso gangster, temos este que é padre, temos esta que é atriz, este é aqui o gangster, esta é então dona de casa e temos um que é polícia, sim, efetivamente temos um polícia, portanto temos um padre, temos um polícia, portanto temos aqui várias classes, não é bem classes, mas vários pontos. A questão é que depois de toda a história é que eles são então italianos, eles se eram muito pequenos, aliás o mais novo nasceu no barco a caminho dos Estados Unidos e portanto temos aqui uma história muito relacionada com máfia, assim, mas depois todas estas personagens têm segredos e têm uma forma muito particular então de resolverem os seus conflitos. Portanto, lá está, muito aqui sempre ligado então aqui à máfia italiana. Cada um deles nós notamos que tem aqui camadas, lá está, tem segredos escondidos e depois tem, tal como eu disse, tem formas muito particulares de resolver a questão. Eu gostei, sim, não me arrebatou completamente as medidas, mas ainda assim vou dar umas 4 estrelas, umas 4 estrelas bastante sólidas. Já entretanto o segundo volume, e que eu acredito que mais tarde ou mais cedo irei adquirir, porque gostei mesmo bastante. Tem aqui muita violência, sim, muita violência mesmo, mas eu também gosto muito aqui desta parte então de gangsters e máfia e portanto foi uma boa leitura. O segundo livro é também uma recomendação da Olga, Armazém Central, Confissões de Monte Real, portanto isto são os volumes, se não estou em erro, 4 e 5 desta série do Armazém Central. Os primeiros 3 foram editados pela ASA, mas entretanto a arte do autor já os editou. Portanto, o primeiro volume, se não estou em erro, é Marie, e depois temos o segundo, que é o segundo e o terceiro, e é então aqui sobre o Serge. O Serge é esta personagem aqui e a Marie é esta. Foi um bocadinho difícil entrar aqui na história, apesar de trazer a sinopse dos livros anteriores. Portanto, a Marie é viúva e ficou a administrar então aqui o armazém, que era do marido, e o Serge, portanto isto já é coisas dos livros anteriores, e o Serge era do Monte Real, se não estou em erro, e chegou à aldeia, e portanto inicialmente, pelo que eu percebi pelas sinopses, não foi muito bem recebido, mas que entretanto já está a ser acolhido na aldeia, e eles moram na mesma casa, e pronto, lá está aqueles boatos da aldeia, eles forçam aqui um bocadinho, fazem um bocadinho de pressão para que eles caissem e depois vamos, lá está, acompanhando a pacatez ou não daquela vida da aldeia, os mexericos, a forma como as cosquices se espalham. Tem aqui um pormenor interessante, mas que, não sei, isto passa-se, se não estou em erro, alguns nos anos 20 ou 30, e há aqui um segredo de uma das personagens, uma personagem masculina, em que 3 personagens aceitam muito bem, encaram muito bem este segredo. Uma delas é um padre, o outro é um veterano de guerra e o outro é um senhor mais velho, agricultor, navegador, não estou bem certa, já não me recordo bem, mas eu achei que era um bocadinho improvável isso acontecer,
mas ainda assim fiz uma grande leitura. Não dou mais de classificação, vou dar 4 estrelas também. Gostei mais do que o anterior, talvez também porque esta é a cores. E lá está, eu tenho um fraquinho por banda desenhada a cores, acabo por preferir mais, que chama mais a atenção a mim, bandas desenhadas coloridas. Senti que lá está, se caí um bocadinho de paraquedas na história. Apesar de ter sido a sinopse, acho que me falta então mais conteúdo então dos livros anteriores e senti que a história também parou muito abruptamente. Queria ler mais, se calhar um bocadinho mais por aí, queria ler mais. Mas ainda assim umas 4 estrelas sólidas e vou sem dúvida querer comprar os 2 anteriores e depois o que irá se continuar, porque eu acho que isto continua. Aliás, acho que isto continua, não, a história para num sítio em que isto tem continuação e portanto estou mesmo muito curiosa. O último livro deste vídeo é então O Azul é uma Cor Quente, que já foi também adaptado ao cinema pelo A Vida da Adele. Este é um livro que, à semelhança também dos anteriores, foi de uma das sugestões da Olga. Eu já tinha o livro debaixo do olho, mas sendo a Olga a recomendar, eu sigo muito as recomendações da Olga. Este é um livro um bocadinho diferente daquilo que eu costumo gostar, ou daquilo que eu costumo ler, eu reformulo. Porquê? Para já temos aqui uma história mais centrada então numa jovem, uma adolescente, e que então começa, tem questões da sua sexualidade, portanto, ela apaixona-se por outra mulher, por outra rapariga de cabelo azul, e é muito interessante ver que, vou-vos mostrar então aqui também em termos de arte. Inicialmente temos aqui um bocadinho de cor muito batida e depois quando vamos então, porque isto acompanha aqui grande parte da adolescência, mas estamos a voltar atrás e quando voltamos atrás então para a adolescência, a história é então contada aqui nos tons mais cinzentos e queria ver se, ok, aqui temos, acho que aqui nota-se bem, portanto temos então a história em cinzento e depois nós temos os pontos coloridos, são então o azul, e por isso é que isto também se chama O Azul é uma Cor Quente. Portanto, tudo o que é azul, aqui também temos aqui um bloco azul, está então colorido, porque depois tudo o resto em tons de cinzento. Foi uma leitura que me acabou por arrebatar, e eu confesso que não estava à espera que me arrebatasse tanto, mas a verdade é que é uma história de amor. É uma história de amor não só, é uma história que debate muito então esta questão que a jovem, as suas questões, ela na sua descoberta, na forma como ela, quando começa a perceber a sua atração por, lá está, agora falta-me o nome dela, a moça do cabelo azul, e portanto temos aqui uma série de questões com que ela se debate por estar então a sentir esta atração, este sentimento por alguém do mesmo sexo. Mas foi uma leitura que me arrebatou e foi uma leitura que eu cheguei ao fim a chorar, sim, e fez-me chorar, e portanto levo umas 5 estrelas bem gordas, porque foi sem dúvida uma leitura mesmo completamente arrebatadora. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes, se não, e se não leram, se ficaram curiosos com algum, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.